Olá pessoal, nessa videoaula nós falaremos um pouco sobre características das figuras planas. A geometria está apoiada sobre alguns postulados, axiomas, definições e teoremas, sendo que estas definições e postulados são usados para demonstrar a validade de cada teorema. Alguns desses objetos são aceitos sem demonstração, isto é, você deve aceitar tais conceitos porque os mesmos parecem funcionar na prática. Como nós já vimos anteriormente em outras videoaulas, existem algumas formas geométricas que são fundamentais, sendo elas a reta, o ponto, o plano e algumas formas específicas, como neste caso, o baricentro. A geometria permite que façamos uso dos conceitos elementares para construir outros objetos mais complexos, como pontos especiais, retas especiais, planos dos mais variados tipos, ângulos, médias, centros de gravidade de objetos, dentre outros. Agora nós falaremos um pouco mais sobre polígonos. Polígono é uma figura plana formada por 3 ou mais segmentos de reta, que se interceptam 2 a 2. Os segmentos de reta são denominados lados do polígono, e os pontos de intersecção são denominados vértices do polígono. A região interior ao polígono é muitas vezes tratada como se fosse o próprio polígono. Então aqui nós temos 3 exemplos de polígonos. Neste caso, nós temos em destaque o vértice, ou seja, o encontro de 2 lados do polígono. Neste caso, este polígono possui 4 vértices, sendo que estes segmentos correspondem aos seus lados, ou seja, os lados do polígono. Polígonos convexos. É um polígono construído de modo que os prolongamentos dos lados nunca ficarão no interior da figura original. Nós temos aqui 2 exemplos. Então, observem que se nós prolongarmos os lados desse polígono, eles nunca ficarão dentro do polígono, ou seja, no interior da figura. Neste caso, se nós prolongarmos todos esses lados, observem que eles não ficarão no interior da figura, ou seja, não passarão por essa parte interna da figura, em nenhum dos 2 casos. Os polígonos convexos recebem uma nomenclatura específica, de acordo com o seu número de lados. Desta forma, nós temos aqui o número de lados de alguns polígonos e o nome da sua respectiva forma. Ou seja, 3 lados nós chamamos de triângulo, 5 lados, pentágono, 10 lados, decágono, 12 lados, dodecágono, 20 lados, icosságonos e assim por diante. Existem várias nomenclaturas dependendo do número de lados de cada polígono convexo. Polígonos não convexos. Um polígono é dito não convexo se, dado 2 pontos do polígono, o segmento que tem estes pontos como extremidades contiver pontos que estão fora do interior do polígono. Nós temos aqui 2 desses polígonos que são não convexos. Como nós podemos provar isso? Então, segundo a definição, dado 2 pontos que pertencem ao interior deste polígono, se nós traçarmos um segmento com extremidade em cada um desses pontos, se este segmento estiver pontos que estão fora do polígono, esse polígono ele é não convexo. Nesse caso aqui, nós temos que todos esses pontos estão fora do polígono. Neste caso, nós podemos ter um ponto nesta parte, outro ponto nessa parte, e observem que ao traçarmos uma reta, vai existir pontos que não estão no interior do polígono. Logo, esse polígono é classificado como não convexo. Congruência. 2 segmentos ou ângulos são congruentes quando apresentam as mesmas medidas. Neste caso, nós temos 2 segmentos iguais. Esses segmentos são congruentes, ou seja, eles apresentam as mesmas medidas. Nesse segundo caso, nós temos 2 ângulos em que ambos medem 122 graus. Logo, podemos afirmar que esses 2 ângulos são congruentes. Resumindo, nós podemos dizer
que dois objetos congruentes são dois objetos iguais. A partir de agora, nós falaremos um pouco mais sobre as figuras planas. O paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Pode-se mostrar que em um paralelogramo os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, a soma de dois ângulos consecutivos vale 180 graus e as diagonais cortam-se ao meio. Aqui nós temos dois exemplos de paralelogramo e estes exemplos podem ser mostrados de forma dinâmica utilizando o programa GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, nós temos um paralelogramo com os seus ângulos internos e os seus lados. Observem que, conforme a definição, a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus. Nesse caso, nós temos o ângulo alfa e o ângulo gama. Observem que a soma de alfa e gama é igual a 180 graus. Da mesma forma, a soma dos dois ângulos superiores também é igual a 180 graus. Além disso, observa-se também que os ângulos opostos são sempre iguais, como é o caso do ângulo alfa e do ângulo beta. Nós podemos observar numericamente esses valores. Além disso, os lados do paralelogramo são sempre paralelos, como vocês podem estar vendo. Então, no GeoGebra, nós podemos estar movimentando este paralelogramo e observando que as suas características elas são mantidas, ou seja, os ângulos opostos sempre são iguais, a soma dos ângulos sempre será 180, a soma de dois ângulos consecutivos, e além disso, os lados sempre serão paralelos. Observem numericamente que os valores são sempre iguais. Alfa é igual a beta e θ é igual a gama. Losango. O losango é um paralelogramo que tem todos os quatro lados congruentes, ou seja, todos os lados apresentam as mesmas medidas. Além disso, as diagonais de um losango formam um ângulo de 90 graus. Nesta imagem, nós podemos observar um losango. Observem que os quatro lados são iguais, ou seja, medem o mesmo comprimento. E as diagonais formam um ângulo de 90 graus, conforme a definição. Retângulo. O retângulo é um paralelogramo com quatro ângulos retos e dois pares de lados paralelos. Normalmente, nós identificamos esta figura como um retângulo. Porém, pela definição, esta figura que nós normalmente conhecemos como quadrado também é um retângulo. Quadrado. O quadrado é um paralelogramo que é, ao mesmo tempo, um losango e um retângulo. O quadrado possui quatro lados com a mesma medida e também quatro ângulos retos. Nesta imagem, nós podemos observar o que a definição nos diz. Os quatro lados possuem a mesma medida, no interior ele possui quatro ângulos retos e pela definição de losango, tendo em vista que um quadrado também é um losango, as duas diagonais formam ângulos de 90 graus. E é o que a gente pode observar aqui. Trapézio. O trapézio é um quadrilátero que só possui dois lados opostos paralelos, com comprimentos distintos, denominados base menor e base maior. Neste caso aqui, nós temos os dois lados, A e B. O lado A é paralelo ao lado B. Essa simbologia significa que os dois lados, A e B, são paralelos. Neste caso, nós temos que nossa base maior é o lado B e a base menor é o lado A. Esses dois lados, necessariamente, são paralelos. Trapézio isósceles. Esse trapézio possui lados não paralelos congruentes. Neste caso, existem dois ângulos congruentes e dois lados congruentes, ou seja, dois lados e dois ângulos iguais. Nesta figura, nós temos a base maior e a base menor. Estes dois lados são paralelos. Porém, no trapézio isósceles, os dois lados que não são paralelos
também são iguais, ou seja, este lado é igual a este. Com isso, os dois ângulos da base são iguais, e os dois ângulos que estão na base menor também são iguais. Estas são as características de um trapézio isósceles. Pipa ou papagaio. É um quadrilátero que tem dois pares de lados consecutivos congruentes, mas os seus lados opostos não são congruentes, ou seja, não são iguais. Então, este lado é igual a esse porque eles são consecutivos, e este é igual a este. Porém, os lados opostos, eles não são iguais, não são congruentes. Observem que, como o próprio nome diz, esta figura ela lembra a representação de uma pipa. Exemplo 1. 6 cidades estão localizadas no vértice de um hexágono regular, como mostra a figura. Há um projeto para interligá-las duas a duas por meio de estradas. Algumas dessas estradas correspondem aos lados do polígono e as demais correspondem às diagonais. Desse modo, o número de estradas a serem construídas é de: letra A, 9 estradas, letra B, 15 estradas, letra C, 21 estradas, letra D, 24 estradas e letra E, 18 estradas. Aqui nós temos a figura que o enunciado da questão nos fala. Então, nós temos as 6 cidades, cidade A, B, C, D, E e F, e nós queremos interligar estas cidades. Agora, nós iremos resolver o exemplo 1. Então, primeiramente, vamos começar do ponto A. Partindo do ponto A, observa-se a possibilidade de construção de 5 estradas. A estrada AB, a estrada AC, AD, AE e AF. Partindo do ponto B, observa-se a possibilidade de construção de 4 estradas. Por que 4 estradas e não 5 como anteriormente? Na análise anterior, nós já construímos a estrada AB. Então, neste caso, nós iremos desconsiderar essa estrada, pois ela já está construída. E iremos construir as estradas BC, BD, BE e EF. Partindo do ponto C, observa-se a possibilidade de construção de 3 estradas. Por que 3 estradas? Então, nas análises anteriores, nós já tínhamos construído as estradas AC e BC. Então, agora nós precisamos construir apenas CD, CE e CF. De acordo com as análises anteriores, observa-se que o número de estradas diminui gradativamente, de acordo com o número de cidades em que as estradas já foram construídas. Então, partindo da cidade A, nós conseguimos construir 5 estradas. Partindo da cidade B, nós conseguimos construir 4 estradas. Da cidade C, 3 estradas. Da cidade D, nós conseguiríamos construir 2 estradas. Da cidade E, 1 estrada. E, por fim, a cidade F já estava inteiramente interligada com as demais. Com isso, somando todos esses valores, nós temos que o número total de estradas é igual a 15. Desta forma, a resposta correta do nosso exercício é a letra B, ou seja, 15 estradas. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.